Sejam todos bem-vindos a mais um Ficha Técnica e hoje falaremos de um dos times que mais brigaram com os grandes aqui do nosso país, né? Hoje o tema é a Portuguesa. E a Portuguesa que tanto incomodou os times ditos maiores do que ela durante tantos anos no futebol brasileiro. E a gente vai destacar aquele Campeonato Brasileiro de 1996, que talvez por justiça poética deveria ter sido da Portuguesa. Não foi, mas mesmo assim a Portuguesa entrou na história por causa desse feito. O campeonato de 1996, daquele brasileiro, teve as tradicionalíssimas viradas de mesa por causa do Fluminense. Eram 24 times, cairiam o Fluminense e Bragantino naquela ocasião, só que eles disputaram o campeonato de 1997 também. Além desse feito que marcou esse campeonato da virada de mesa e da adição de dois times no campeonato de 97 e posteriormente, em 96 um time brilhou diante de todos aqueles que se classificaram para a próxima fase. O campeonato ainda não era de pontos corridos, né? Aquela década de 90 era muito emocionante por causa disso e dava oportunidades aí a outros times de lutarem pelo título, porque falam tanto, né? Pontos corridos é justiça, pontos corridos é isso, é aquilo, mas na verdade quando tem o mata-mata, quem está melhor psicologicamente, quem acredita melhor no seu taco, mesmo não tendo um time talvez tão bom quanto os outros, vai lá e briga de fato. Tanto que a Portuguesa, na edição de 1996, se classificou na 8ª posição, ou seja, a Portuguesa foi a última classificada daquela fase de pontos corridos, né? Se classificou na 8ª posição e enfrentou o Cruzeiro já nas quartas de final, que foi o primeiro colocado, né, na fase classificatória da competição, e o primeiro jogo sempre era aqui em São Paulo, porque a Portuguesa tinha a pior campanha e mandava lá no Morumbi. Venceu já por 3-0 o Cruzeiro no primeiro jogo. O Alex Alves fez 2 gols, o Rodrigo Fabre deixou o dele também. O Cruzeiro ainda fez 1-0 no jogo de volta lá no Mineirão, mas não foi suficiente. Então a Portuguesa avançou e mostrou de fato que tinha armas para buscar esse título. Bom, e detalhe, a Portuguesa, quando mandou o jogo no Morumbi, no 3-0, tinham só 7 mil pagantes no jogo. 7 mil lusitanos apoiando a equipe, e eu acho que nem os 7 mil nem eram todos lusitanos, haviam cruzeirenses ali no meio como pagantes. O fato mais interessante é que no jogo de volta, para apoiar a equipe do Cruzeiro, haviam quase 70 mil torcedores dentro do Mineirão, lotando o estádio no Mineirão, apoiando a equipe do Cruzeiro. Mas foi guerreira a Portuguesa e conseguiu buscar e segurar esse resultado, perdeu só de 1-0 e passou à próxima fase. Bom, e a Portuguesa na semifinal meio que repetiu aquilo que fez contra o Cruzeiro. Também ganhou aqui no Morumbi, o rival, né, do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, venceu aqui no Morumbi com apenas 20 mil torcedores da Portuguesa. A gente vê esse contraste, é legal a gente falar desse contraste de fato, por ser uma equipe que seja mais, digamos, específica na sua torcida. Afinal, são torcedores sempre da colônia portuguesa, são aqueles simpatizantes que vão ali acompanhar a sua equipe sempre, mas que são poucos, são menores em número do que outras equipes. O Atlético Mineiro, no jogo de volta, colocou 80 mil pessoas no Mineirão também. Mesmo assim, a Portuguesa foi lá e conseguiu segurar o resultado novamente. Partidas históricas de Alex Alves, principalmente, tanto nas quartas quanto na semifinal. Alex Alves destruiu em todos esses jogos. E a Portuguesa pela primeira vez então estava classificada à final do Campeonato Brasileiro. Enfrentaria o poderosíssimo Grêmio, né? Daqueles meados ali da década de 90. O Grêmio era uma das equipes mais fortes de toda a América do Sul e de todo mundo, por que não dizer? Diante de seus 76 anos, numa noite em que um temporal caiu sobre São Vidanley não alcança. Rodrigo completou de primeira o cruzamento. Se o Rodrigo Fabre ainda tivesse feito um terceiro gol que ele perdeu, provavelmente a Portuguesa teria sido campeã. E os gols da Portuguesa foram marcados pelo Galo e pelo Rodrigo Fabre. Foi um grande passo para a equipe da Portuguesa naquela final. Bom, e na finalíssima o Grêmio recebeu lá no Olímpico a equipe da Portuguesa tentando reverter a situação, né? A Portuguesa sempre era muito forte em São Paulo, vencia as partidas em São Paulo. E o Grêmio precisava reverter, coisa que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro não conseguiram. E o jogo era controlado por nada menos do que Márcio Rezende de Freitas. Dizem as más línguas, ou as boas línguas, quem sabe, não sei. Mas o Márcio Rezende de Freitas é responsável por decidir 2 campeonatos brasileiros. Um a favor do Botafogo em 95 contra o Santos e um a favor do Corinthians em 2005 contra o Internacional. Contra, entre aspas, né? Já era pontos corridos, mas se ele não tivesse feito algumas manobras estranhas ali no jogo entre Corinthians e Internacional, talvez aí a equipe do Internacional teria sido campeã também. Mas isso é outra história. A gente precisa enfocar nesse título de 1996 do Grêmio, que venceu por 2-0 o jogo de volta. Aí você me pergunta
caro telespectador que está aí, por que é que a Portuguesa venceu o primeiro jogo por 2-0, perdeu o segundo jogo por 2-0 e o Grêmio simplesmente foi determinado como campeão brasileiro? Eu te explico. Bom, o fato é que aquele campeonato tinha aquela regra absurdamente estúpida de que a melhor campanha na fase classificatória determinaria o campeão caso houvesse empates ali nas partidas da final, ou também da semifinal, ou das quartas de final. O time de melhor campanha, em resumo, passaria sem pênaltis, seria favorecido pela boa campanha. Eu não gosto disso, não sei vocês, mas eu não gosto. Bom, e a equipe da Portuguesa, só para ressaltar, a gente já falou de Galo, já falou de Rodrigo Fabri, já falou de Alex Alves, mas quantos outros jogadores importantíssimos não estavam naquele elenco, né? O zagueiro César, o zagueiro Emerson também, o lateral Roque, o meio-campista volante Mítico Oleud, né? O capitão, o goleiro Klemer, que também depois fez história no Internacional, jogou no Flamengo. Tinha o Zé Roberto, que também foi para tantas Copas e joga até hoje incansavelmente. Tava lá também o Jorginho Baiano, também o Caio, meio-campista, o Valmir e sob a batuta do grande técnico Candinho, né? Candinho que foi campeão aí por onde passou, fez grandes equipes e tem a fama de conquistar grandes títulos ou talvez aí grandes campanhas, né, como foi a da Portuguesa, com times que não são assim os grandes favoritos a conseguir alguma coisa. Bom, e o Grêmio foi determinado campeão, mesmo vencendo pelo mesmo placar, e a gente pode terminar esse programa apenas dizendo coisas de Portuguesa. Portuguesa com certeza sempre estará aí sofrendo os percalços da vida. Não sei porquê, é estranho, é complicado, mas a Portuguesa ela entrou na história do Campeonato Brasileiro mesmo assim, mesmo não sendo campeã. Pode ter certeza que esse vice-campeonato da Portuguesa é muito mais honrado do que muitos títulos que já foram ganhos por aí. Vamos à luta, ó campeões, vamos vibrar os nossos corações, na tua glória, toda a certeza que tu és grande, ó Portuguesa. Vamos à luta, ó campeões, há de brilhar